A sentença foi unânime. Bolsonaro está nas mãos de Moraes, a Polícia Federal de prontidão. E o que parecia impossível, a prisão de um ex-presidente da República, agora tem data marcada. Nos corredores de Brasília, ninguém fala em outra coisa. O Supremo bateu o martelo. 4-0. Unanimidade. Nenhum pedido de vista, nenhum adiamento. Um julgamento que entra para a história como o mais simbólico desde a redemocratização do país. E o detalhe é que nem os aliados mais fiéis de Bolsonaro estão mais por perto. O silêncio em torno do capitão é o som do isolamento. Na manhã da decisão, o plenário do Supremo parecia um tribunal de guerra. O clima era tenso, carregado, quase cerimonial. Alexandre de Moraes leu seu voto com calma, como quem já sabia que estava marcando um ponto sem volta. Os atos de 8 de janeiro foram mais uma etapa de uma organização criminosa armada, disse o ministro, olhando fixamente para as câmeras, como se falasse não apenas para os colegas de toga, mas para o país inteiro. As palavras ecoaram pelo salão como uma sentença sobre toda uma era, e enquanto o voto final era proclamado, nas redes bolsonaristas, o desespero começava a se espalhar. Em um gabinete reservado no Congresso, um assessor do PL descreveu o clima em uma frase. Eles sabem que acabou. O partido tenta manter a aparência de neutralidade, mas nos bastidores, a fuga é em massa. Valdemar Costa Neto, que durante anos serviu de escudo político para o ex-presidente, já evita atender telefonemas vindos de sua casa em Angra dos Reis. Silas Malafaia, outrora inflamado em lives e sermões, agora prefere o silêncio. E os militares, sempre cautelosos, já deixam claro que não há espaço para aventuras. O bolsonarismo, antes barulhento, agora cochicha. O medo trocou de lado. Nos bastidores do Supremo, a leitura é unânime. A prisão de Bolsonaro não é mais uma hipótese, é questão de data. Fontes próximas a Moraes afirmam que a execução da pena pode ser determinada ainda nesta semana. A decisão final está nas mãos do ministro, que agora detém poder total sobre o início do cumprimento da sentença. A Polícia Federal foi avisada e prepara a logística. Celas foram revistas, esquemas de segurança montados e as rotas de deslocamento em Brasília traçadas. O cerco está fechado. E há algo de simbólico nesse movimento. A mesma Polícia Federal que Bolsonaro tentou controlar agora se prepara para prendê-lo. O mesmo sistema de justiça que ele tentou intimidar agora define o seu destino. O ciclo se fecha com uma precisão histórica que nem os roteiristas de ficção ousariam escrever. O homem que pregava lei e ordem agora enfrenta o peso da lei e a ordem da justiça. Enquanto isso, nas redes, o discurso da extrema-direita começa a perder fôlego. As teorias de conspiração soam fracas diante do tamanho da condenação. 4 votos, nenhuma divergência. A narrativa da perseguição já não convence nem os seguidores mais fiéis. Até influenciadores bolsonaristas começam a mudar de tom, falando em resistência pacífica e respeito às instituições. É o recuo tático de quem sente o vento mudar. Nos grupos de WhatsApp, os áudios são de medo, não mais de bravatas. O nome de Moraes é pronunciado com um misto de raiva e resignação. E há quem diga que o próprio Bolsonaro, em conversas reservadas com advogados, alterna momentos de fúria e de abatimento. Ele não esperava que chegasse a esse ponto, revela um interlocutor próximo. Achava que o Supremo recuaria, como sempre aconteceu com outros ex-presidentes. Mas não desta vez. O acórdão de Moraes é duro, técnico, mas politicamente devastador. Ele não fala apenas em tentativa de golpe, mas em planejamento, financiamento e organização criminosa. A palavra liderança aparece repetidas vezes. E isso muda tudo. Não é um caso de omissão. É o reconhecimento formal de que Bolsonaro foi o cérebro político da trama. É nesse ponto que o roteiro da história vira. O Supremo não está apenas punindo um homem. Está reescrevendo a memória da democracia brasileira.
Depois de anos de ataques às instituições, de ameaças veladas e discursos golpistas, o país finalmente vê um ex-presidente ser responsabilizado por tentar derrubar o próprio Estado de Direito. O símbolo é poderoso. O chefe da nação, que desafiou a Constituição, agora responde diante dela. Fontes da Polícia Federal confirmam que a superintendência em Brasília já tem estrutura pronta para recebê-lo. Há agentes designados, rotas discretas e protocolos de segurança definidos. As celas da Papuda foram preparadas para receber presos de alto perfil, com isolamento completo e monitoramento constante. Tudo pronto, à espera apenas da canetada de Moraes. Nos corredores do Supremo, o comentário é que o ministro não costuma avisar antes de agir. E conhecendo seu estilo, quando a decisão sair, ela será cumprida de imediato. A tensão em Brasília é palpável. A cidade parece em suspensão. Quartéis estão em alerta, mas desta vez sem sinais de movimentação. O Exército mantém postura institucional e não se pronuncia. A ABIN monitora grupos bolsonaristas e o Ministério da Justiça coordena o plano de segurança. A ordem é clara: evitar confrontos, agir rápido e garantir que o processo ocorra dentro da lei, mas sem espetáculo. A lição de 8 de janeiro foi aprendida. E enquanto o Brasil aguarda, o bolsonarismo se dissolve em silêncio. Aquele barulho ensurdecedor de 2023 virou murmúrio. As marchas acabaram. Os caminhoneiros que juravam parar o país agora evitam qualquer associação. O medo das prisões fala mais alto que a coragem dos discursos. E os fiéis mais exaltados já começam a discutir quem será o novo líder do movimento. Porque para muitos, o capitão já é passado. O impacto político é devastador. O PL tenta manter a fachada de que respeita as decisões judiciais, mas sabe que perdeu o trunfo. Sem Bolsonaro, a extrema-direita perde o eixo emocional que a mantinha unida. E os governadores aliados, como Tarcísio e Zema, já operam em modo de sobrevivência, tentando se descolar do naufrágio sem parecer traidores. Nos bastidores comenta-se que Tarcísio teria confidenciado a um ministro do Supremo: "Eu não vou me meter nessa guerra." Lula, por outro lado, mantém silêncio estratégico. No Planalto, a orientação é clara: não comemorar, não provocar, deixar o judiciário agir. Mas é impossível esconder o clima de alívio. Assessores descrevem o momento como o fechamento de um ciclo de tensão. Depois de anos convivendo com ameaças golpistas, com fake news e tentativas de desestabilização, o governo enxerga essa decisão como o ponto de virada institucional que o país precisava. Mas o significado vai além da política imediata. É um gesto de reconstrução da confiança na democracia. O Brasil, que tantas vezes viu a impunidade se repetir, agora assiste à justiça agir contra quem tentou destruí-la. E é por isso que esse julgamento é tão simbólico. Ele não é apenas sobre Bolsonaro. É sobre o futuro do Estado de Direito. Em uma das passagens mais duras do voto, Moraes afirmou: "Não há democracia sem responsabilidade, e não há liberdade para destruir a liberdade dos outros." É uma frase que sintetiza o momento. O Supremo não apenas condenou um homem, reafirmou o princípio de que a lei vale para todos, inclusive para quem tentou se colocar acima dela. Nos grupos do Itamaraty, diplomatas avaliam que essa decisão fortalece a imagem internacional do Brasil como o país que aprendeu com seus erros recentes. As embaixadas estrangeiras em Brasília enviaram relatórios descrevendo o julgamento como um marco de estabilidade institucional. E até analistas de Washington e Bruxelas reconhecem: o Brasil, que viveu o risco real de um golpe, agora se consolida como uma das democracias mais resilientes do mundo. O efeito imediato, porém, é interno. A base bolsonarista no Congresso se retrai. O clima é de derrota. Deputados evitam entrevistas. Senadores somem dos corredores.
e os mais radicais começam a discutir estratégias jurídicas que, na prática, não existem. Os advogados do ex-presidente ainda tentam um recurso